Olá meninos do oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Léo e eu resolvi gravar esse vídeo para ajudá-los a entender o tema central da aula de hoje, que é potência com expoente fracionário. Então vamos lá. Esse tema me ajuda a entender como ocorre o processo de transformação de uma potência com expoente fracionário para uma raiz. Para isso, usaremos algumas ideias importantes que vocês já sabem. Eu tenho aqui uma potência cuja base é uma raiz. Então eu tenho aqui raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. E isso é igual a raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Sabemos que quando eu tenho uma multiplicação envolvendo duas raízes, eu vou manter o radical e multiplicar os radicandos. Assim teremos raiz quadrada de 9. Repare, raiz quadrada de 9 é a mesma coisa que 3. Posso pensar também de uma outra maneira. Olha só esse raiz quadrada de 9. Como eu posso escrever raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Então, o que mudou daqui para cá? Eu peguei o 9 e escrevi na forma de potência. Ficou 3 ao quadrado. Então, aqui vem a parte importante. Raiz quadrada de um número ao quadrado é ele mesmo. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Vamos a mais um exemplo. Olha esse novo exemplo. Eu tenho raiz quadrada de 7 ao quadrado. Então, vimos lá em cima que quando o índice e o expoente são iguais, o resultado é o radicando. Então, aqui eu tenho índice e expoente iguais. O resultado será 7. Conferindo, temos isso daqui, raiz quadrada de 49, que é a mesma coisa que 7. Então, raiz quadrada de 7 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 49, porque 7 ao quadrado é 49, e raiz quadrada de 49 é 7. Novamente, índice e expoente iguais, resultado é o próprio radicando, no caso aqui, 7. Mais um exemplo. Agora temos raiz quadrada de 11. Então, novamente, temos aqui índice, quando não está visível, significa que é 2. Então, aqui eu tenho raiz quadrada, índice 2, expoente 2. Índice e expoente iguais, o resultado será o próprio radicando. Verificando, o resultado é 11. Último exemplo. E agora eu quero mudar um pouco, não quero trabalhar apenas com o índice 2. Veja, essa ideia ela serve para qualquer índice. Então vamos ver uma raiz que tenha um índice diferente de 2. Olha só, raiz cúbica de 6 elevado ao cubo. Então a ideia é índice igual a expoente, o resultado é o próprio radicando. Raiz cúbica de 6 ao cubo será igual a 6. Então, essas são as ideias importantes e suficientes para entendermos o processo de transformação de uma potência com expoente fracionário para uma raiz. Então, agora eu vou novamente usar esse exemplo aqui e vou tentar mostrar para vocês como ocorreu essa transformação, sair de uma potência com expoente fracionário e chegar em uma raiz. Vamos lá. Pegando o exemplo lá de cima, que é 5 elevado a 3 meios. O processo de transformação, ele ocorre quando eu pego o valor que está aqui no denominador, no caso 2, e uso esse valor como índice e expoente de uma potência, cuja base será esse valor todo aqui. Vamos ver como é que fica. Olha só como é que ficou. O 2 que está aqui no denominador, ele então aparecerá no índice e no expoente de uma potência cuja base é todo esse número aqui, 5 elevado a 3 meios. 5 elevado a 3 meios é a base de uma potência, cujo expoente e o índice são iguais ao denominador. Isso daqui eu posso fazer porque as operações da raiz e da potência são operações inversas. Então, quando eu tenho um número positivo, tá?
eu posso fazer isso daqui, porque a raiz e a potência, elas se anulam. Usando então agora as propriedades da potenciação, porque eu tenho aqui, olha, potência de potência. Usando essa propriedade, o que eu tenho que fazer? Multiplicar os expoentes. Então, eu vou fazer 3 meios vezes 2. Multiplico 3 vezes 2, 6. Dividido por 2 vezes, quando não tem um valor aqui embaixo, fica subentendido que é 1. Então, é 2 vezes 1, 2. Resultado é 6 meios. Então, raiz quadrada de 5 elevado a 6 meios. Eu consigo simplificar esse expoente, porque 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, a resposta é raiz quadrada de 5 elevado ao cubo. Então, olha só, saímos de uma potência com expoente fracionário e chegamos aqui em uma raiz. Vamos para mais um exemplo. Nesse novo exemplo, eu tenho uma potência com expoente fracionário. Eu tenho então aqui, ó, 7 elevado a 3 quartos. Então, novamente, o processo ele começa quando você usa o denominador como índice e expoente de uma potência cuja base será todo esse número, tá bom? Então, novamente, o processo começa quando você pega esse denominador, o valor desse denominador, e coloca como índice e expoente de uma potência cuja base é todo esse número. É todo esse número. Vamos ver como fica. Então, olha só. O 4, que está aqui no denominador, ele apareceu como índice e expoente de uma potência cuja base é todo esse número aqui. Tá? Então, quando eu tenho aqui uma potência de uma potência, o que eu devo fazer com os expoentes? Multiplicar. Então, vamos lá. 3 vezes 4, 12. 4 vezes o valor que está aqui embaixo, que quando não tem significa que é 1. 4 vezes 1, 4. Então, fica 12 sobre 4. Vamos ver? Então, temos aqui 12 sobre 4, que resulta, após simplificar isso daqui, em 3. Tá? Agora, já dá para termos uma ideia geral do que acontece. Saímos de 5 elevado a 3 meios e chegamos em raiz quadrada de 5 elevado ao cubo. Saímos de 7 elevado a 3 quartos e chegamos à raiz quarta de 7 elevado ao cubo. Então, a partir desses dois exemplos, eu já consigo entender o que acontece com o numerador e o denominador do expoente de cada uma dessas potências. O que está acontecendo? Olha só, o numerador virou expoente, o denominador virou índice, o numerador virou expoente, o denominador virou índice. De maneira geral, isso acontece para todo número positivo, tá? De maneira geral, isso acontece sempre que temos um A positivo elevado a um mn, sendo m um número inteiro e n um número natural maior ou igual a 2. Então, quando eu tenho essas condições atendidas, uma potência com expoente fracionário vira uma raiz, onde o índice dessa raiz é igual ao denominador da fração e o expoente dessa potência é igual ao numerador dessa fração. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido e vamos fazer exercícios.